Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, começando também o ano de 2022, o primeiro vídeo de 2022. Seja muito bem-vindo esse ano novo, que seja o ano de volta, de retomada do Vasco para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tudo que a gente quer. Eu tenho certeza que você, na virada de ano, na hora de fazer aqueles pedidos lá, na hora de comer o arroz com lentilha, qual o pedido que eu vou fazer? Quero ficar rico, quero ganhar muito dinheiro, quero saúde e quero que o Vasco volte. Quero o Vasco na primeira divisão. Tenho certeza que esteve ali entre os seus pedidos. Então que em 2022, o Vasco volte aí para a primeira divisão. Um feliz ano novo aí para todo mundo. Vamos começar aqui o nosso primeiro vídeo do ano falando aqui sobre reforços, Essa semana que promete ser muito movimentada. Essa primeira semana de janeiro tem tudo para ser muito movimentada e com muitas novidades no Vasco. Vamos falar aqui sobre a situação de alguns jogadores que estão aí em negociação com o Vasco e com outros jogadores que foram especulados, mas fecharam com outros clubes, e também a situação de um jogador do Vasco que está na mira do Atlético Paranaense, o MT, pode fechar com o Furacão. Então, bora lá depois da vinheta, a primeira vinheta do ano. Tamo junto, deixa o seu primeiro like do ano também, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E a vinheta rodou agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que a sua virada de ano tenha sido muito boa e que esse 1º de janeiro também esteja sendo muito bom. Que 2022 aí você consiga realizar aí todos os seus sonhos, os seus planejamentos, os seus planos para esse 2022, enfim, que seja um ano abençoado aí para todos nós. Vou atualizar rapidinho aqui o meu estado de saúde, que eu comentei no último vídeo, que eu tô com alguns sintomas de gripe e tal. Fiz os exames ali de Covid, de influenza, deu tudo negativo, então provavelmente se eu tô com resfriado forte mesmo, tá tudo bem comigo. Muito obrigado aí a todo mundo também que se preocupou com a minha saúde. Tô firme aqui, vamos seguir firme aqui para falar de Vasco. E vamos começar falando aqui sobre contratações, Primeiro com a informação aqui de que o Carlos Brasil está negociando com mais zagueiros, Porque o Vasco nesse momento só possui 3 zagueiros no elenco. Contratou 2 recentemente, o Luiz Cangá e o Anderson Conceição, mas o Castan não deve ficar, o Ricardo Graça já foi negociado, dispensou o Valber, enfim, o Vasco tá reformulando aí o seu elenco, e é uma preocupação, o fato do Vasco ter poucos zagueiros neste momento no seu elenco para 2022. E o meu amigo Matheus Gilbert, da página Arena Cruz Maltina, conversou diretamente com o Carlos Brasil, e o Carlos Brasil garantiu que sim, o Vasco está negociando com mais zagueiros para a temporada de 2022. Então, até o início do Campeonato Carioca, que começa no fim desse mês, lá no dia 20 alguma coisinha de janeiro, então a expectativa é que até o final do Carioca o Vasco contrate aí pelo menos mais 1 ou 2 jogadores para essa posição, mais 1 ou 2 zagueiros. Então, o Carlos Brasil confirmou que está negociando aí com mais zagueiros para essa temporada. E falando em zagueiro, vamos falar de um aqui que é sempre especulado no Vasco, mas que fechou com outro clube, e eu diria até de forma surpreendente, Ontem na noite ali de 31 de dezembro, o zagueiro Dedé, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, e que o torcedor do Vasco tem um carinho muito grande, porque a passagem dele no Vasco ali foi extraordinária. O Dedé acertou a sua transferência para a Ponte Preta. O Dedé foi anunciado ontem à noite pela Ponte Preta e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo clube de Campinas, Então provavelmente vai jogar contra o Vasco 2 vezes nessa temporada, Jogo de ida e jogo da volta aí do Campeonato Brasileiro Série B. A gente não sabe como está o Dedé fisicamente, Se ele realmente vai conseguir fazer aí um campeonato completo, mas é uma contratação que a gente pode dizer interessante, A Ponte Preta indo buscar o Dedé, acho que ninguém imaginava essa situação. O Dedé estava sendo especulado ali no Botafogo, até no próprio Vasco, mas fechou com a Ponte Preta. Eu imaginava até que o Dedé poderia jogar o Carioca pelo Volta Redonda, o clube da cidade dele, onde ele estava ali aprimorando a sua forma física, mas acertou aí com a Ponte. O Dedé, jogador especulado no Vasco, que desde que ele voltou ali, saiu do Cruzeiro e voltou a treinar, sempre é especulado no Vasco, mas vai jogar na Ponte.
Atualizando aqui também agora de forma oficial a situação do Diego Souza, essa informação que eu já tinha dado aqui no vídeo de ontem, né, dia 31 de dezembro, o Diego Souza vai jogar no Grêmio na temporada de 2022. É mais um que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e vai jogar contra o Vasco, né? Ele recusou a proposta do Vasco, recusou a proposta do Sport Recife e acertou com o Grêmio. O Grêmio, inclusive, já anunciou ali de forma oficial a renovação do Diego Souza. Bom, e agora vamos falar aqui de jogador que pode sair do Vasco. Olha só, uma outra notícia surpreendente, cara. Notícia também de ontem à noite, é a situação do MT. O MT é um jovem, né, que o Vasco contratou na temporada passada do Volta Redonda, mas que foi muito mal na temporada, né? Ali se queimou bastante com a torcida do Vasco, mas a informação que foi confirmada inclusive pelo Globoesporte.com é de que o MT pode deixar o Vasco e acertar com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está muito perto de perder o Nicão, né? O Nicão que é o seu principal jogador. Jogador aí que foi fundamental nas últimas conquistas do Atlético Paranaense. E o Atlético está aí em negociações avançadas para contratar o jovem Matheus Nunes, mais conhecido como MT do Vasco da Gama. Os moldes do negócio e a forma, né, como essa transação pode acontecer ainda são mantidos ali em sigilo pelas partes. Tanto o Vasco quanto o Atlético Paranaense, né, não falam sobre esse assunto, mas a possibilidade aí do MT se transferir para o Atlético Paranaense é bem grande. Tomara que renda aí, né, uma grana bacana, uma grana que o Vasco possa até usar para fazer outras contratações para essa temporada, porque eu acho que nenhum torcedor conta com o MT e acho que nem a comissão técnica também conta com o MT, né, porque o que ele apresentou em 2021 foi um absurdo. Um cara completamente desleixado, um cara que não tinha compromisso nenhum com a camisa do Vasco, um cara que parecia que estava ali fazendo um favor, né, de jogar no Vasco. Então, assim, acho que não tem nem clima também para ele mais. Se ele se transferir para o Atlético Paranaense e render uma boa quantia em dinheiro ali, vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para ele, vai ser bom para o Vasco, enfim. Vai ser bom para a torcida do Vasco, não vai ter mais que ver esse cara vestindo a camisa do Vasco. Então todo mundo aí só tem a ganhar. Tomara que essa negociação realmente aconteça e que pingue aí, né, um dinheirinho para o Vasco fazer outras contratações para a temporada de 22. Bom, e agora vamos falar aqui sobre os possíveis reforços, né? 2022 começando hoje, o primeiro dia de 2022. A temporada para o Vasco começa depois de amanhã, no dia 3 de janeiro, né, quando o Vasco se reapresenta. E nessa reapresentação já deve ter algumas novidades, né, como o Raniel e o Vitinho, que já estão fechados com o Vasco. O Vasco ainda não anunciou de forma oficial, mas esses dois jogadores, né, estarão no Vasco na próxima temporada, estarão no Vasco em 2022. Raniel vindo de empréstimo do Santos e o Vitinho vindo de empréstimo do Corinthians. Então, esses dois serão novidades, né, na segunda-feira. E tem também a situação do Amarídia, né, que está bem próxima de acontecer. O Vasco já está bem encaminhado, né, com essa situação do Amarídia, que pode ser anunciado aí ainda nessa primeira semana de 2022. Tem a situação também do lateral Gabriel Dias, né, que disputou aí, lateral direito, que disputou a Série A pelo Ceará e deixou recentemente o Ceará, e pode ser que seja anunciado pelo Vasco também nessa semana. O Vasco já está fechado com o lateral direito e as especulações dão conta que esse lateral direito pode ser o Gabriel Dias. E tem também o Vagninho, né, o Vagninho, atacante do Curitiba. A expectativa também que ele possa ser anunciado pelo Vasco na segunda-feira, já que o seu empresário disse que ele já estava acertado com o clube da Série B e que na segunda-feira ele iria se reapresentar, né, se apresentar, na verdade, no seu novo clube. E o Vasco se apresenta, né, na segunda-feira, e o Vasco estava ali em conversas com o Vagninho. Então pode ser que essa semana a gente tenha aí 1, 2, 3, 4, 5 novidades, né? O Amarídia, o Gabriel Dias, o Vagninho, o Raniel e o Vitinho. Pode ser que nessa semana aí tenhamos esse pacotão com 5 reforços. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal e eu volto ainda hoje. Hoje vai ter 2 edições, hein? Hoje teremos 2 vídeos aqui no canal. Conto com a sua audiência nesse vídeo e também no vídeo de mais tarde. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!